E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Pois é, nós estamos aqui para mais uma aula de história, hoje falando de mais um assunto super interessante. Acredito que talvez você fique entusiasmado, espero que sim, com esses conhecimentos sobre o processo de independência da América. Nós já falamos da independência da América, das 13 colônias da América inglesa, da colônia inglesa, onde formou os Estados Unidos. Falamos também sobre os processos de independência da América Espanhola, que formaram os países da América Latina. E, claro, falaremos também sobre o processo de independência do Brasil, que aí é uma colônia portuguesa, diferente um pouco. Mas hoje eu quero falar sobre a independência de um grupo em especial, de um lugar em especial. E antes de falar desse grupo, é necessário relembrar vocês da participação dos grupos sociais. Nós vimos que na independência do outro território americano sob domínio espanhol, os crioulos tiveram muita importância. Quem eram os crioulos? Só relembrando, eram os descendentes dos espanhóis que habitavam na América. Mas, mesmo sendo descendentes, eles não tinham alguns direitos que somente os chapetones tinham, que eram os espanhóis que moravam aqui na América. Então, os crioulos estavam extremamente insatisfeitos, mas não eram só eles, os indígenas, os escravos, o povo, muita gente insatisfeita. Tudo isso tem um ambiente certo, o cenário certo para revoluções de independência. Nós já vimos as causas lá. Mas é importante você perceber a participação aí desse grupo social em especial dos crioulos. Mas o que nós vamos falar hoje é de uma outra coisa. É de outro grupo social, dos escravos. Pois é, escravos que lutaram pela independência da ilha onde moravam. Estabeleceram um processo de independência que se tornou único no mundo. Pois é, vamos falar da independência do Haiti ou da ilha de São Domingos. Ok? Vamos lá então conhecer um pouquinho, só para a gente entender o que está acontecendo. Então, o Haiti foi a primeira nação independente do Caribe, aquela região foi a primeira nação. Na verdade, a gente pode dizer do continente do Caribe para baixo, foi a primeira nação independente. Ok? Se tornou a primeira república negra do mundo, e também o primeiro país do hemisfério ocidental, do nosso lado do mundo, a abolir a escravidão. Foi algo assim sensacional o que aconteceu ali desse ponto de vista, do ponto de vista a uma república negra, a primeiro país a se tornar aquele que não tem escravidão. Para a gente entender o contexto, vamos pensar um pouquinho sobre esse lugar. Era uma ilha, já vou mostrar o mapa para vocês, a ilha de São Domingos. Uma parte dessa ilha era ocupada pelos franceses e outra parte era ocupada pelos espanhóis. A parte que se tornou Haiti é exatamente essa parte dominada pelos franceses, Se tornou no Haiti. O outro lado se tornou na na República Dominicana, que é hoje a República Dominicana. Só que todas elas formavam uma ilha. Os franceses chamavam todos eram em homenagem ao São Domingos, Então os franceses no seu idioma Saint-Domingue e os espanhóis de Santo Domingo, aí normal, só muda a forma de pronunciar, mas a ilha era em homenagem a São Domingos. Até 1789, São Domingos era a mais rica das colônias francesas. Só para você ter ideia, 40% do açúcar produzido no mundo era produzido lá. Lugar rico, Pois é, os franceses estavam escravizando o pessoal, ganhando muito dinheiro ali. E aqui está a ilhazinha aqui, a ilha aqui. Isso que você vê verdinho é onde é o Haiti hoje. Aqui é a República Dominicana, onde era a República Dominicana, domínio espanhol. Onde é o Haiti, era domínio francês. Bem perto aqui, A gente já tem a Venezuela, tal, mais para baixo aqui você já tem o Brasil. Para a gente entender o contexto também, é preciso entender que os escravos representavam 500 mil de pessoas naquele lugar. 500 mil pessoas que eram escravizadas, maltratadas naquele lugar,
e sofriam todo tipo de dificuldade e aflição. Enfrentavam problemas com escassez de alimento, eram maltratados, as crianças morriam muito, os homens e as mulheres morriam muito jovens, uma alta mortalidade, expostos a todo tipo de doença infecciosa, né? Então, quer dizer, era muito complicado, a escravidão ali trouxe uma situação muito complexa para aquele lugar. E aí, a gente tem então, por que esse movimento de independência naquele lugar? Ideias de Revolução Francesa, as ideias, aliás, que a Revolução Francesa, que começou em 1789 na França, chegou até lá. E quais eram essas ideias? Liberdade, igualdade, fraternidade. Eles proclamaram a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí os escravos lá ficaram sabendo disso. Opa, então a gente vai ter liberdade agora? Só que mesmo nesse momento, então, que não houve liberdade, começou então uma guerra. Uma guerra lá para poder ter acesso a essa liberdade. Porque os revolucionários, aqueles que diziam promover a liberdade, igualdade e fraternidade, não promoveram na ilha do Haiti, na ilha de São Domingo. No domínio francês, não promoveram. Eles vão promover depois por conta da reação própria dos escravos que se revoltaram. Então esses escravos liderados aí por François Toussaint Breda, eles se levantaram, ele formou um exército de escravos muito bem organizado, que lutou e começou então a derrotar os franceses. E aí dia 22 de agosto de 1791 começa a Guerra Civil, a guerra se instala, né? Muito terrível. Em 1792 eles já tinham dominado boa parte da região já, e aí eles, em 1793 é proclamado o fim da escravidão ali, né? Pelos revolucionários da França. Disseram, olha, é o fim da escravidão, não precisam mais ser escravos, mas perceba que foi bem depois aí deles se revoltarem. Ou seja, por quê? Porque aquela região dava muito dinheiro para eles. Mas, em 1794, oficialmente está abolida então a escravidão. Só que Napoleão, ele assume o poder em 1799, ele assume o poder, né? A Revolução ela tem sérios problemas, não consegue resolver as questões, acaba que o Napoleão ele é chamado para assumir o poder e num golpe ele toma o poder. Ele restaura a escravidão. Por que ele restaura? Porque aquela região oferece muitas riquezas, muita rentabilidade. E quem é a mão de obra? O escravo. É o escravo que é a mão de obra. Então Napoleão envia, só que eles não querem mais. Em 1801, a Constituição de São Domingo é assinada. Eles querem um país independente. E aí o Napoleão manda um exército para lá, muito forte, para restabelecer a escravidão, a lei francesa ser colocada em prática e tudo mais. Mas esse general consegue algumas vitórias, mas não foi suficiente, né? Não foi suficiente, mesmo matando o Toussaint, manda ele ir para a França e lá ele morre, mesmo matando o Toussaint, outros líderes se levantam e em janeiro de 1804, Saint-Domingue foi declarado uma república independente e passou a usar o nome de Haiti. Essa foi a primeira revolta de escravos bem sucedida no mundo, gente. Perceba aqui, se você tem uma elite que lutou lá no continente para a independência da América, aqui você tem escravos se organizando e lutando, né? Essa revolução de São Domingo ela se tornou emblemática. Muitos outros lugares, muitos escravos, inclusive no Brasil, também se rebelaram, né? Contra a escravidão por conta, tendo essa influência da revolta dos negros em Santo Domingo. Tipo, se eles conseguiram, a gente consegue também, certo? Então, mas tem algumas consequências ruins dessa guerra de independência, que foi muito tempo de guerra, o colapso da agricultura, estava tudo devastado, não tinha nada plantado, tinha que trabalhar tudo, vieram multas pesadas sobre eles, né, para poder ser aceita a independência. Eles tiveram que indenizar senhores de escravos. Foi muito complicado. Uma dívida de 150 milhões de francos, que é a moeda francesa,
foi feito em acordo para reconhecer a independência, só vai acontecer em 1834, quer dizer, 30 anos depois. E aí, tudo isso foi muito ruim para eles. Gente, o Haiti vive as consequências disso e de muitas outras coisas até hoje. Né? Não bastasse isso, já era uma sociedade pobre que estava se organizando, vem terremoto, vem tudo, crises, e aí eles são acometidos de tudo isso, e o Haiti até hoje sofre terrivelmente. Pesquise na internet que você vai encontrar bastante coisa. Mas o Haiti trouxe uma inspiração para os líderes da independência da América Espanhola. Trouxe inspiração para eles e trouxe inspiração para muitos outros. E aí isso se tornou algo que trouxe esse ânimo de lutar pela independência, ok? Pessoal, muito legal isso, né? Muito interessante ver a luta pela independência, a luta pelo seu lugar. Isso a gente vê de diversas formas em países europeus, historicamente lutando para que reinos se tornem independentes. Eu acho muito legal essa luta por independência dos países, por esse patriotismo que nasce no coração desses homens. Ok? Bons estudos para vocês, quero ver vocês estudando, se dedicando, fazendo anotações e tudo mais. Até logo, pessoal!